Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial integral e a gente continua agora começando com o teorema do confronto. O teorema do confronto, né, é aquele que relaciona uma desigualdade entre três funções e a gente consegue calcular o limite, né, que está no meio da desigualdade, vamos dizer assim. Esse teorema, ele diz o seguinte: seja f e g funções em R, suponha que existe um R maior que zero, tal que vale essa desigualdade. Aí ele diz o quê? Se essa função aqui, quando o limite de x tende a p, ele é igual a um L, e essa função aqui, quando o limite de x tende a p é igual a um L, então essa daqui também será. Tá certo? Então, se as funções das duas, se o limite das duas funções que estão nas extremidades tiver limite existe e é igual a L, então a do meio também irá existir e será igual a L. Uma coisa assim, ó, imagine que seja uma função. Essa aqui é a função f, aí essa daqui é a função h, e a função g é a que passa no meio. Ela vem aqui no meio e passa no meio, tá certo? Aí o que acontece? Esse ponto aqui seria o ponto P. Aí quando o limite tende a P tanto pela direita quanto pela esquerda, isso aqui vai se aproximar de um L. Aí como a F se aproxima de um L e a H também, então obrigatoriamente a G irá se aproximar do L por estar entre as duas nesse intervalo. Ok? Então vamos ver um exemplo. O exemplo já é um resultado, né? Uma consequência, um corolário do teorema. Seja f e g duas funções com o mesmo domínio, A, tais que o limite da função f vai para zero quando x tende a p, e a função g é limitada por um m, então, né, o limite da multiplicação das duas funções quando x tende a p será igual a L. Então, a situação é o seguinte: se você tem uma função que é limitada e a outra vai para zero, então o produto das duas irão para zero. Vamos tentar fazer isso. Por hipótese, a gente tem o quê? Que a g é limitada, é igual que um m para todo x dentro do m, e o limite da primeira função, da função f, é igual a zero, certo? Então, como é, f de x em módulo é maior ou igual que zero, então eu posso multiplicar os dois lados por f de x em módulo. Aí fica f de x vezes g de x. Isso aqui é menor ou igual do que f de x em módulo vezes o m. Só que esse módulo aqui é igual ao módulo do produto. Então fica o quê? Fica f de x vezes g de x menor ou igual do que f de x vezes m. Esse aqui é igual a esse. Eu fiz só substituir. Aí agora a gente usa a propriedade de desigualdade de mola. X é menor ou igual que A, e se acontece somente se x está entre menos A e A. Então, esse aqui vai ser o nosso A, e o da esquerda vai ser o nosso x. Então, vai ficar menos f de x vezes m, menor ou igual que f de x vezes g de x, menor ou igual que f de x vezes m. Pronto. Aí vamos lá, ó. Como limite quando x tende a p de f de x é igual a zero, então limite quando x tende a p de módulo, né, de módulo de f de x vezes m, aí conserva o m, igual ao limite quando x tende a p de módulo de f de x, se a função converge, ou converge, não, se a função vai para zero, o limite dela vai para zero, então o módulo dela vai para zero também. Esse aqui vai ser m vezes zero, que é zero. Né? E também o limite, quando x tende a zero, não, tende a p, é de menos
f de x vezes m também vai para zero. Então, essa função aqui vai para zero e essa daqui também vai para zero. Pelo teorema do confronto, né? Pelo teorema do confronto, tem bastante exercício. Confronto, limite, quando o x tende a p, da f de x vezes a g de x é igual a zero. Pois é. Então, está feito que se tem uma função limitada e a outra vai para zero, então o produto das duas vão para zero. Ok? Então, a gente começa agora os exercícios, né? Exercício 1 diz o seguinte: seja f uma função definida em R, tal que para todo x diferente de 1, vale essa desigualdade aqui, ó. Certo? Calcule o limite quando x tende a 1 e justifique. Então, a gente calcula esse limite aqui, bem facilzinho, ó. Calcula esse daqui. Se eles forem iguais, né? Se eles existirem e forem iguais, então esse aqui, pelo confronto, é igual ao resultado. Então, vamos lá. Por um lado, a gente tem que o limite, quando x tende para 1, da função menos x quadrado mais 3x. Isso aqui é igual a quanto? Função contínua fica menos 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Né? Fica menos 1 mais 3, 2. E por outro lado, o limite, quando x tende a 1, da função x quadrado menos 1, que é x menos 1 na parte de baixo, a gente usa aqui o quadrado da diferença, aí fica o limite, quando x tende a 1, fica x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1, cancela x menos 1 com x menos 1, estenda a 1, x mais 1, isso aqui é igual a 2. Né? Logo, o limite da f de x, né, pelo teorema do confronto, limite quando x tende a 1, da f de x é igual a 2, certo? Aí a gente tem a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: seja f definida em R, tal que para todo x vale essa desigualdade aqui, ó. Calcule o limite quando x tende a 1 da f de x, justifique. Então, tudo que a gente viu sendo usado aqui resolve facilmente. A gente tem uma desigualdade de módulos, né? Então, a gente usa isso aqui, ó, que a gente já viu várias vezes. Menor ou igual que A, se somente se x está entre menos A e A, certo? Então, nosso x vai ser isso aqui e o nosso A vai ser o da direita. Então, vamos lá, ó. Deixa eu repetir aqui, ó. f de x menos 3 é menor ou igual do que 2 x menos 1. Isso acontece se somente se menos A, o A vai ser isso aqui, ó, x menos 1, aí menor ou igual do que, tirei o módulo, que a ideia é essa, é tirar o módulo da função f, que é aquela que eu quero calcular o limite. Aí eu quero isolar agora a f de x, eu somo 3 dos dois lados, aí vai ficar menos 2, x menos 1, mais 3, menor ou igual do que f de x, que é menor ou igual que 2x menos 1, mais 3. Aí a gente faz o limite dessa função, né? O limite dessa função, ela não tem nenhum problema, apesar de ser uma função modular, ela não tem nenhum problema porque não há denominador. A gente faz o limite dessa e da esquerda. Então, vamos lá. Ó. Como limite, quando x tende a quanto? Tende a 1. De menos 2, x menos 1, mais 3, tanto pela direita quanto pela esquerda, isso aqui vai dar zero, porque não há nenhum impedimento, né? Não precisa nem tirar do módulo. Então, essa primeira parcela aqui dá zero, fica 0 mais 3. Aí, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1 da função 2x menos 1 mais 3. Também dá zero essa primeira parcela aqui, ó, fica 0 mais 3. Então, todas as duas são iguais. E é igual, o resultado é 3. Então, pelo teorema do confronto, limite
quando x tende a 1 da função f de x é igual a 3. É simples? Você usa a desigualdade a seu favor. Agora a gente tem a questão 3, né? A questão 3 diz o seguinte: para todo x, g de x é menor ou igual do que x à quarta. Então, calcula o limite de g de x sobre x. Como ele quer g de x sobre x, né? Limite, que é a definição do limite, coloca x como sendo diferente de zero, né? Na definição do limite, x é diferente de zero. Porque o x está tendendo a zero, x tende a p, x é diferente de p. Então, nesse caso aqui, na hora de calcular o limite, a gente considera que o x é diferente de zero, certo? Então, vamos lá, né? A gente tem o quê? Ó? Vamos ver aqui. Ó. A gente tem que o módulo g de x é menor ou igual do que x à quarta. Como a potência 4 do x é par, né? Isso aqui pode ser escrito como sendo x à quarta. É a mesma coisa, né? A 4 em módulo. Aí isso aqui pode ser escrito como x vezes x a terceira, né? Em módulo. Só para a gente permanecer. Por quê? Porque eu quero, de alguma forma, passar esse dividindo. Que é para calcular aqui, né? Uma fração que ele pede. Por isso que eu fiz isso. Então vamos lá, né? Aí eu não posso passar dividindo, porque ele não pede em módulo. Ele pede para fazer isso aqui é, do jeito que está aqui, né? Só o x. Então a gente pode dividir em casos, né? Caso em que x é positivo e o caso em que x é negativo. É isso? Então vamos lá. Vamos ver como é que fica. Vamos lá, caso 1. Se x for maior do que zero, eu vou calcular o limite. Então eu não coloco a parte igual, só a parte maior e menor. Se x for maior que zero, isso quer dizer que módulo de x é igual a x. Daí fica o quê? Fica g de x menor, em módulo, né? Menor ou igual que x vezes x à terceira. Certo? Aí a gente usa a condição a propriedade de módulo, né? Se o módulo de g de x é menor ou igual que alguma coisa, então a gente está entre menos a, seria o nosso a, e o a, que x, pode ver que usamos essa desigualdade várias vezes. Como o x ele é maior do que zero, a gente pode passar, dividir ele todos os lados, né? O x maior que zero fica menos x à terceira, menor ou igual que o g de x sobre x, que não muda a desigualdade, porque ele é maior do que zero. Pronto, a gente tem o que eu queria. Então, se você fizer o limite, o da esquerda e o da direita, dá igual a zero. E o limite do g de x sobre x dá igual a zero. Certo? Então, isso aqui é no caso em que x é maior que zero. Deixa eu pegar aqui pela direita. Pela direita, né? Como limite quando x tende a zero. Por que pela direita? Porque eu peguei o x maior do que zero. Eu não posso fazer o limite aqui tendendo a zero, porque pela esquerda eu não falei ainda. Menos x ao cubo é igual ao limite quando x tende a zero pela direita de x ao cubo, que é igual a zero. Então, pelo teorema, né, pelo teorema do confronto, conhecido também como teorema de sanduíche, o limite quando x tende a zero pela direita da g de x sobre x é igual a zero. Pronto, falta só a gente fazer pela esquerda. Como é que a gente faz pela esquerda? Faz o caso, né? Caso 2. X é menor do que zero. Se x é menor que zero, isso significa o quê por definição do módulo? Módulo de x é igual a menos x. Certo? Então vamos tirar daqui, ó. Né? Dessa desigualdade. X é menor que zero. Daí,
A gente vai ter o quê? Módulo de g de x. Módulo de g de x é o quê? Menor ou igual módulo de x vezes módulo, né? Módulo de x dá menos x, vezes módulo de x ao cubo. Não é isso? Só que quando a gente resolver isso da parte direita aqui, a gente faz jogo de sinal, fica menos com menos, né? Deixa eu colocar logo aqui. G de x menor ou igual, faz o jogo de sinal, menos com menos, mais. Aí fica x ao cubo. Não mudou nada? Mudou. O x aqui, só que o x aqui é negativo. A gente não consegue ver ele negativo, né? Foi o que mudou. Você pode ver que é a mesma coisa, deu a mesma coisa. Por causa do jogo de sinal, claro que ia dar a mesma coisa, porque a potência aqui é 4. O 4 garante que o resultado vai ser positivo. Depois foi o jogo do sinal. Então, o resultado é positivo. Mas o x sozinho aqui agora é negativo. E é isso que muda. Aí a gente usa a desigualdade aqui, ó, né? Menos x vezes x ao cubo, menor ou igual que a g de x, menor ou igual que x vezes x ao cubo. Aí o que é que eu quero? Eu quero dividir tudo por x, para aparecer a expressão que eu tenho lá na parte de cima. Quando eu divido tudo por x, o x é negativo, então vai mudar a desigualdade. Então vamos lá, isso aqui implica menos x ao cubo menor ou igual, muda a desigualdade. Então vai ficar maior ou igual que a g de x sobre x, maior ou igual que x ao cubo. Não é isso? Mas não muda muita coisa não. Por quê? Porque eu continuo numa desigualdade em que o limite vai para zero, né? Eu posso inverter isso aqui, ó. Inverter, ó, x ao cubo é menor ou igual que o g de x sobre x menor ou igual que menos x ao cubo. Tá certo? Aí vamos lá, ó, como limite quando x tende a zero pela esquerda de x ao cubo é igual limite quando x tende a zero pela esquerda de menos x ao cubo, que é igual a zero, então limite quando x tende a zero pela esquerda da g de x sobre x é igual a zero. Ora, o limite pela direita deu zero, o limite pela esquerda deu zero, de g de x sobre x. Portanto, limite quando x tende a zero da g de x sobre x é igual a zero, certo? Então, esse moído todinho para a gente deixar bem claro que esse limite é igual a zero, ok? Aí agora a gente tem essa questão 4, né? A questão 4 ela é diferente das outras, né? Verifique que esse limite ele não existe. Como é que eu vou verificar que esse limite não existe? Vamos lá, né? A verificação é uma argumentação a qual a gente tem que se convencer que ele não vai existir. Vamos lá. Quando você faz 1 sobre x e faz o x diminuir, esse pedaço, esse todo aqui, ele cresce, né? Se você fizer x igual a 1 meio, x igual a 1 meio, vou colocar aqui na frente. Se x for 1 meio, isso aqui vai dar 2. Se x for 1 quarto, 1 sobre 4, isso aqui vai dar 4. Se x for 1 oitavo, isso aqui vai dar 8. Se x for 1 sobre 100, isso aqui vai dar 100. Se x for 1 sobre 1000, né, eu vou pegar aqui, ó, x é 1 sobre 1000, aí 1 sobre x vai, vai ser igual a 1000. Ou seja, à medida que o x diminui, o, o número 1 sobre x ele cresce, né? 1 sobre x ele cresce. 1 sobre x dentro do seno. É a situação que se encontra. Aí o que que acontece? Para a gente verificar que esse limite ele não existe, né? Se você pensa no seno de uma função, o seno ele é assim, ó, né? De menos infinito a infinito. Aí o que que acontece? Se o limite de x tende a zero, o argumento é que ele vai crescer. À medida que o argumento cresce, ele não pega em um valor determinado. Ele vai, né, ele vai crescendo assim, ó, oscilando.
né, o argumento cresce e a imagem da função ela fica oscilando entre -1 e 1, fazendo com que não tenha um limite. Então, se deu para entender, só por aí dá para a gente saber que não tem limite. Então, vamos só argumentar. Ó. Para x, eu estar aqui, ó, para x muito próximo de zero, a gente vai pegar o x pela direita e o x pela esquerda. Se x tende a zero pela direita, muito próximo de zero, x tende a zero pela direita, a gente tem o quê? Que x ele é maior do que zero, não é isso? Próximo de x. Aí, quando a gente faz o inverso aqui, 1 sobre x vai ser o quê? Maior do que zero. Mas como a função seno é uma função ímpar, então o seno de 1 sobre x vai ser maior do que zero. Certo? O seno dá para fazer isso porque ela é ímpar. Aí vamos lá. Isso imagina para um x muito próximo de zero. Aí para x próximo de zero à esquerda, mesmo argumento, x é menor do que zero. Então isso implica, quando a gente pega o inverso aqui, 1 sobre x continua sendo menor que zero. E como a função é uma função ímpar, 1 sobre x é menor que zero. Então, à direita, né? À direita de zero, a gente tem um seno positivo. E à esquerda de zero tem um seno negativo. Então, se esse limite existisse, ele só poderia ser zero, né? Porque pela direita, o seno é positivo. Pela esquerda, o seno é negativo. Né? Sempre. Pela direita é sempre positivo, pela esquerda é sempre negativo. Então, se esse limite existisse, né, ele teria que, esse valor aqui deveria se aproximar de zero pela direita e o outro por zero pela esquerda e o limite ser zero. É a única possibilidade. Mas quem é o seno de zero? Né? O seno de zero, se a gente fizer o ciclo trigonométrico, que é o seno de zero. Né? É em zero, aí você dá uma volta 2π, 4π, né? 6π, né? Então é em 2kπ, não é isso? 2kπ, o seno é zero. Então, zero é igual ao seno 2kπ, é isso? Kπ. Também é zero em kπ, então é em kπ, né? Precisa ser pá, não. É em kπ. As extremidades onde o cosseno é 1 e -1, o seno é zero. Então é em kπ. Lembrando que k é inteiro. É em kπ. Então deveríamos ter, se o limite existisse, né, deixa eu colocar aqui, ó, se o limite existisse, se limite existisse, tem que dar errado, né? Existir, porque não existe. Existisse, deveríamos ter, o quê? 1 sobre x se aproximando de kπ. Não é isso? Quando x tende a zero. No caso, isso aqui seria o limite, né? Limite x tende a zero. Deveria se aproximar de kπ. Pela, pela propriedade que a gente viu de função composta, né? O limite de dentro deveria se aproximar de kπ. Isso acontece? Não, quando x se aproxima de zero, 1 sobre x, ele cresce drasticamente. Né? E aqui seria igual, já que eu botei se aproximando, já que eu botei o limite lá de esquerda, seria igual. Sim, também esse fato se dá, desse limite ser igual a kπ, porque a função seno ela é contínua. Né? Sendo a função seno contínua, a gente usa na continuidade o limite com 1 sobre x deveria ser igual a kπ. Mas a gente sabe que o limite de 1 sobre x ele não existe. Né? Ele não existe. E depois a gente vai ver que o limite pela direita dá um mais infinito, o limite pela esquerda dá menos infinito, mas o limite quando x tende a zero, ele não existe. Né?
Tá aqui, ó, mas limite quando x tende a zero de 1 sobre x não existe. Acho que aí tá bom para argumentar esse fato, né? E pela direita, pela esquerda, deveria ser zero, né? Aqui deveria ser zero. Mas como aí o limite de 1 sobre x deveria ir para um múltiplo de π, mas isso não acontece, ok? Então, acho que tá bom. Eu poderia jogar na definição e verificar que não vale. Pegar um epsilon, né? Mostrar que existe um epsilon, no caso usar a negação da definição do limite aqui. Existe um epsilon zero, né? Tal que não satisfaz as condições de limite. E a questão ela serve para você ver a utilidade que o teorema do confronto tem nessa questão B. Na verdade, do corolário do teorema do confronto, né? Ó, veja só. O limite dessa função aqui ela não existe. Mas se você multiplicar por uma função e vai para zero, então ele passa a existir. Então calcule caso existe o limite de x sendo de 1 sobre x. Aí é simples, ó. Como? Né? O seno de 1 sobre x em modo é menor ou igual que 1, ou seja, limitado, e o limite, quando x tende a zero, da outra função que está multiplicando é igual a zero, a gente viu isso no primeiro exemplo. Se uma função é limitada e a outra vai para zero, então, é uma consequência do teorema do confronto, limite quando x tende a zero, de x sendo de x, sendo de 1 sobre x, é igual a zero, né? Pelo teorema, aqui é pelo teorema do confronto, né? Pela consequência do teorema do confronto. A gente tem agora a questão 5. Calcule, caso exista, o limite dessa diferença aqui, em que f é dada por essa expressão, né? A gente já viu essa expressão aqui várias vezes, porque ela é importante, né? O livro do guidorismo ele sempre coloca essa expressão para a gente ficar calculando, para ir se acostumando. Então vamos lá, né? Vamos calcular essa expressão. Limite quando x tende a zero, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero, f de x menos f de zero, dividido por x menos zero, certo? Aí fica o limite quando o x tende a zero. Se o x tende a zero, quer dizer que x é diferente de zero. Se x é diferente de zero, a gente usa a função de cima. Então vai ficar x ao quadrado seno de 1 sobre x. Aí menos f de zero. F aplicado na zero significa o quê? Que o x é igual a zero. A gente usa a função de baixo, que é zero. Isso aqui dividido por x menos zero, que é x. Então, isso aqui fica o limite quando x tende a zero de x quadrado seno de 1 sobre x. Aí faz a divisão, x é diferente de zero. Limite quando x tende a zero de x seno de 1 sobre x. Ora, isso aqui é exatamente o limite da questão anterior. E a gente já viu que isso aqui é zero, certo? A gente tem agora o item B, né? A calcular o mesmo limite. Limite quando x tende a zero de f de x menos f de zero dividido por x menos zero, certo? A função mudou pouca coisa, né? Porque estava ao quadrado ali. Então vai ficar o limite quando x tende a zero. Função x tende a zero, x é diferente de zero, então a gente usa a função de cima. Seno de 1 sobre x. Eita, que ficou feio. Seno de 1 sobre x. Aí menos f de zero aqui é zero. E abaixo x menos zero. Aí isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a zero, de x seno de 1 sobre x. Ora, a gente divide isso aqui, ó. Ficar o limite, quando x tende a zero, do seno de 1 sobre x. Isso aqui não existe, né? Não existe, como a gente viu. Esse limite não existe.
A gente tem agora a questão 6, né? Dada f e g duas funções definidas em R, tais que para todo x, a gente tem uma expressão aqui, ó, g de x a quarto mais f de x a quarto é igual a 4. Calcule e justifique. Aí pede para calcular o limite quando x tende a zero de g de x, né? Vamos lá, né? Calcular e justificar. A gente tem essa expressão de cima. Aí eu gostaria de quê? Eu gostaria de encontrar uma relação com a função g de x e alguma desigualdade. O que a gente tem aqui na parte de cima é uma igualdade, mas a gente pode muito bem envolver uma desigualdade. Ó. Veja que é g de x a 4 vai ser o quê? É menor ou igual que g de x a 4 mais alguma coisa positiva. E essa coisa positiva aqui, seja qual for, colocar f de x a 4, né? Qual, né? Se você tem um número, ele é menor ou igual, número positivo é igual a ele mais um outro positivo, né? Desde que o outro seja positivo. Positivo ou zero, né? Maior ou igual do que zero. Então vale essa desigualdade aqui, ó. Matemática, né? Ideia matemática. Propriedade. Pronto, só que isso aqui é igual a 4. Aí a gente vai ter o quê? A desigualdade que eu queria. Então vou ter que g de x vai ser o quê? Menor ou igual que a raiz 4 de 4, certo? Então, g de x é menor ou igual do que a raiz quarta de 4. Sim, um detalhe, né? Como eu tirei a raiz quarta aqui, 4 é um potência, é um índice par, ele funciona do mesmo jeito do índice 2, né? Você tem que colocar o modo, só para ficar claro. Você tem x menor ou igual do que a. Isso implica que modo de x é menor ou igual que raiz de a, certo? Tem que ficar nessa situação aqui. A gente tem uma ilusão de querer tirar a raiz e esquecer do módulo. É um módulo. Então vamos lá. Então vale isso aqui em módulo. Como? Aí você argumenta. Como a g ela é limitada e a x ao cubo vai para zero, como limite quando x tende a zero de x ao cubo é igual a zero e a g de x é limitada, então, então segue do teorema, né? Da consequência do teorema fronto e o limite quando x tende a zero da função x ao cubo g de x é igual a zero, certo? Aí tem o item B que é a mesma coisa, mesma ideia, né? Ó, só que agora você faz com a f. Vamos ter aqui, ó, f de x ao quadrado, quadrado não, a quarta é menor ou igual de que quem? De que uma coisa positiva, né? Mais o f de x a 4. Só que isso aqui é igual a 4. Aí se implica, né, que o f de x em módulo é menor ou igual, deixar a 4 aqui, ó. A 4 é menor ou igual do que 4, né? Aí se implica que o f de x em módulo é menor ou igual que a raiz 4 de 4, né? Aí vamos lá, como o limite da função ali, ó, quando x tende a 3. Quando x tende a 3 da raiz cúbica de x ao quadrado menos 9 é igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero. Fica o quê? Fica zero. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, zero. Tanto pela direita quanto pela esquerda aqui, não dá nenhum problema não, viu? Zero. E a outra função é limitada, no caso, f de x é menor ou igual que a raiz 4 de 4. Raiz 4 de 4 é um número, né? Por isso que é limitada. Então, limite quando x tende a 3
limite quando x tende a 3, uma vai para zero e a outra é limitada. De f de x vezes a raiz cúbica de x ao quadrado menos 9, isso aqui é igual a zero. Aí a gente tem a questão séria. Seja f definida em R, suponha que existe um m maior que zero, tal que vale essa desigualdade aqui. Ó. Mod de f de x menos f de p em módulo menor ou igual que um m a x menos p ao quadrado. Mostre que f é contínua em p. Né? Então, mostrar que f é contínua em p, a gente tem que pegar o quê? Dado um epsilon maior que zero, a gente tem que mostrar que existe um delta maior que zero, tal que satisfaz as condições de continuidade. Elas estão parecendo quase aqui. Ó. Isso aqui tem que ser menor ou igual que um epsilon. Né? Mostrar que isso aqui é menor ou igual que um epsilon, a gente acaba. Certo? Então, dado um epsilon maior que zero, basta a gente tomar delta em função de epsilon como sendo a raiz de epsilon sobre m. Né? Porque, dado um epsilon, existe um delta. E esse existe, a gente pode considerar ele em função de epsilon. Certo? Aí daí, a gente vai ter o quê? Que o módulo de x menos p é menor que o delta. E se implica, eu quero ele ao quadrado, né? Porque aparece ao quadrado ali. Tem que implicar que isso aqui é menor que epsilon. Né? Então, isso implica, pega x menos p ao quadrado, para a gente usar a hipótese, aí delta ao quadrado, certo? Só que apareceu ali ao quadrado, falta aparecer o m, né? Então, multiplico por m. Isso aqui implica m, x menos p ao quadrado, menor que m, delta ao quadrado. Agora sim, isso vai implicar, quem é que eu tenho ali do lado esquerdo? F de x menos f de p. Que por hipótese, agora estou usando a hipótese, menor ou igual do que m, x menos p ao quadrado, que por sua vez é menor que m, delta ao quadrado, só que delta é quem? É a raiz de epsilon sobre m. Esse epsilon ele é arbitrário. Pronto, isso aqui dá exatamente o epsilon. Isso aqui implica que f de x menos f de p é uma função que foi feita para dizer que ela é contínua. Menor, né? O predomínio aqui é o menor. Aí fica m. Aí a raiz de epsilon ao quadrado fica epsilon. Raiz de m ao quadrado fica m. Isso aqui fica epsilon, né? Logo, f é contínua em p. E a questão B pede para calcular essa diferença aqui, ó. Limite f de x menos f de p, x menos p. Aquela clássica lá que ele sempre pede, né? Ora, o que que eu tenho para calcular isso? Que eu não tenho uma função, mas eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Então vamos ter que sair dessa desigualdade e chegar nisso aqui, ver se a gente consegue. Ó, temos que f de x menos f de p é menor ou igual do que m x menos p ao quadrado, certo? Aí só que esse x menos p ao quadrado a gente pode escrever como ele vezes ele, né? Isso aqui é m x menos p x menos p. Então eu vou passar um desse dividindo, né? Por quê? Porque ele quer o x tendendo a p. Se x tende a p, então x é diferente de p. Então eu posso passar ele dividindo. Então fica f de x menos f de p dividido pelo módulo de x menos p. Passei um dividindo. O que ficou do outro lado foi m x menos p. A gente agora usa a propriedade de módulo, né? Módulo de A sobre módulo de B, que é igual ao módulo de A sobre B. Então aqui vai ficar um módulo só. F de x menos f de p sobre x menos p, dividido por m x menos p. Aí agora a gente usa outra propriedade de módulo, que a gente vem usando desde o começo, né? A de desigualdade. Então isso aqui vai ficar menos x menos p menor ou igual que a função do meio sem o módulo. E a ideia é eliminar esse módulo do meio menor ou igual que o m
x menos p. Agora a gente usa o confronto. Como limite, quando x tende a p de menos m, x menos p é igual ao limite, quando x tende a p da m, x menos p, que é igual a zero, então o limite do meio vai ser que o que eu quero, que é o que eu quero, será também zero. X tende a p da f de x menos f de p, x menos p, pelo confronto, né? Pelo teorema do confronto, isso aqui é igual a zero, certo? Pronto. Aí a questão 8 diz o seguinte, ó, seja A, B e C números reais, suponha que para todo A, suponha que para todo X vale essa desigualdade aqui, ó, prove que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a zero. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai usar dois conceitos de limite para mostrar, né, que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a zero. Ou seja, os conceitos de limite estão interligados de tal maneira que faz com que uma função ela seja reduzida. Nesse caso aqui vai ser reduzida a zero, né? Isso aqui todinho vai ser zero. Certo? Então vamos lá. Primeiro, vejamos que o limite não, isso aqui, ó, a bx cx ao quadrado menor ou igual que x ao cubo, implica em quê? Naquilo que a gente vem vendo, né? Menos mod de x ao cubo é menor ou igual que a mais bx mais cx, que é menor ou igual, que é o quadrado, menor ou igual que x ao cubo, não é isso? Logo, como o limite quando x tende a zero, né, de menos x ao cubo é igual ao limite quando x tende a zero de x ao cubo é igual a zero, então, do teorema do confronto, a gente tem que o limite quando x tende a zero da função do meio, a mais bx mais cx ao quadrado é igual a zero, certo? Então, a gente tem essa verdade aqui, ó. Por outro lado, essa função é uma função polinomial, é uma função contínua, né? O limite dela a gente conhece, limite quando x tende a zero de a mais bx mais cx ao quadrado, isso aqui é só substituir o x por zero, porque ela é contínua. Então, isso aqui é igual a, né? Logo, o a é igual a zero. O limite, eles são iguais, então o a ele é igual a zero, né? No que resta, né? No que segue, na verdade, no que resta, né? No que segue, se A é zero, então a gente vai ter essa desigualdade aqui, ó, com B agora. No que segue, bx mais cx ao quadrado é menor ou igual que x ao cubo, não é isso? Ó, veja só, cx quadrado, porque o a é zero, né? Aí isso aqui implica em quê? A gente coloca x em evidência, vai ficar x b mais cx menor ou igual que x ao cubo, não é isso? Aí agora a gente usa a propriedade de módulo. Aí fica módulo de x vezes módulo de b mais cx é menor ou igual. Aí eu vou dividir esse x ao cubo em dois, ó, x vezes x ao quadrado. Aí eu posso dividir os dois lados por x, né? Supondo x diferente de zero. Então fica b mais cx menor ou igual que módulo de x ao quadrado. A gente sabe que módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, certo? Aí isso aqui implica em quê? Na desigualdade que a gente conhece. Fica menos x ao quadrado menor ou igual que o que está em módulo na esquerda. Sai do módulo menor ou igual que x ao quadrado. A gente usa novamente o argumento. Como limite quando x tende a zero de menos x ao quadrado é igual ao limite quando x tende a zero
x ao quadrado que é igual a zero, né, segue do teorema do confronto que limite quando x tende a zero de b mais cx, isso aqui é igual a zero. Mas, por outro lado, mesmo argumento, ó, por outro lado, a gente tem o quê? Tem que o limite, quando x tende a zero dessa função, é igual a, aplica o zero no x, é igual a b. Logo, b é igual a zero, né? Aí A é zero e B é zero. A gente tem essa desigualdade aqui, ó, aqui, né? O B sendo zero. Então, no que segue, vai seguir dela, o B sendo zero. Se B é zero aqui, ó, vai ficar Cx em módulo menor ou igual que x quadrado. Cx menor ou igual que o x ao quadrado. Aí isso aqui implica em quê? Propriedade de módulo de x, módulo de c, menor ou igual que módulo de x vezes módulo de x. Isso aqui implica o quê? Módulo de x vai-se embora com módulo de x, módulo de c menor ou igual que módulo de x. Isso aqui implica menor ou igual que c, menor ou igual que x. Ora, eu tenho c entre x e menos x. Aplico o limite de novo. Com limite de x tende a zero de menos x é igual ao limite quando x tende a zero de x é igual a zero, então segue o teorema do confronto que o limite quando x tende a zero de c é igual a zero, o limite da constante sendo zero. Por outro lado, a gente tem que o limite da constante é quanto? O limite da constante, a própria constante. O limite da constante é a própria constante. Logo, deu zero, deu c, c é igual a zero. Certo? Então, todos os elementos ABC são iguais a zero. A questão 9 pede para a gente provar que se o limite de uma f de x vai para L, então o limite do módulo da f de x vai para L. A gente usando o resultado que a gente já viu, né? Aí fica muito fácil, que é esse resultado aqui, é um clássico. É f de x em módulo menos L, tudo isso em módulo. Isso aqui é menor ou igual que f de x menos L. É isso? A gente já viu isso, não sei em qual aula, já foi verificado. Depois da desigualdade triangular, ela vem da desigualdade triangular, né? Que diz o quê? Diz que x em módulo menos y, tudo isso com módulo, é menor ou igual que x menos y. Vale essa desigualdade aí. Aí a gente usando isso aqui sai, vamos dizer, sai de graça, né? Vamos lá, ó, como limite, por hipótese, né? Como limite x tende a p da f de x é igual a L, então, dado um epsilon, né? Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que limite, então aparece um zero aqui, x menos p menor que delta, implica f de x menos L menor que epsilon, para epsilon dado, né? O que implica que o zero menor que x menos p menor que delta implica que o módulo de f de x em módulo menos L em módulo, essa diferença, por ser menor ou igual que a f de x menos L, que por sua vez é menor do que epsilon, né? Que implica nisso aqui, onde se isso aqui implica nisso ser menor do que isso, o epsilon arbitrário foi dado arbitrariamente, então pela definição do limite, a gente não tem saída, né? A gente vai ter que o limite, quando x tende a p, da f de x em módulo é igual a L em módulo.
A gente tem essa questão 10, ó, diz a afirmação f de x em módulo é igual a L módulo. A gente tem essa igualdade, ela implica, né, implica que o limite de f de x é igual a L, isso é verdadeiro ou falso? A gente espera que seja falso. E é falso, né? Falso. Né? Por quê? Verdadeiro ou falso? Né? Falso ou verdadeiro? Por quê? Só fazer um contra-exemplo. A gente faz f de x igual a x sobre módulo de x. Né? A gente tem essa função. Ela é o quê? Dividindo em uma função sentença. Ela será 1 quando x for maior que zero e será menos 1 quando x for menor que zero. Certo? Aí a gente tem o quê? A gente tem que o limite dela em módulo, quando x tende a zero, do módulo da f de x, é o limite quando x tende a zero, do módulo disso tudo aqui, ó, x sobre, né, tudo em módulo. Só que quando a gente faz esse módulo, a parte do denominador já está em módulo, propriedade de módulo, é positivo, módulo do módulo é o módulo, aí fica módulo de x sobre módulo de x. Isso aqui dá o limite. Quando x tende a zero, módulo de x sobre módulo de x é 1. Então, isso aqui dá 1. Existe é 1 em módulo. Então, aqui a função é f e o L vai ser 1, que é módulo de 1. Mas o limite dessa função quando x tende a 1, quando x tende a 1, da função f de x, ele nem existe. Por quê? Porque pela direita dá 1, pela esquerda dá menos 1. Limite quando x tende a 1 de x sobre x não existe. São os limites laterais, eles são diferentes, então o limite ele não existe dessa função quando x tende a 1. Então a gente mostrou aqui, apresentou aqui um contra-exemplo, né? Um contra-exemplo que ela é falso. Só repetindo, a função é f de x igual a x sobre módulo de x, aí em módulo ela dá 1, então o limite da constante que é 1 é a própria constante, mas só que fora do módulo ela dá uma função sentença 1 e menos 1. Se você fizer o limite pela direita, o resultado é 1. Se você fizer o limite pela esquerda, o resultado é menos 1. Então, esse limite aqui ele não existe pela situação de limites laterais. Aí a questão 11, ela é a própria questão 10, de exemplo de uma função f, tal que o limite em módulo existe, mas o limite sem um módulo não existe. É a questão 10, né? O exemplo está feito ali, ó. F de x igual a x sobre módulo de x. Então, a questão 11 e a questão 10 tem a mesma resposta. Pode ter a mesma resposta, né? Aí agora a gente faz a questão 12 para finalizar. Diz que o limite de f de h sobre h, quando h tende a zero é igual a zero, se somente se o limite de f de h sobre módulo de h, né, quando h tende a zero é igual a zero. Então, tanto faz o denominador estar em módulo ou não. Então, vamos lá. Ó. A ida, limite, quando h tende a zero, na ida, né, se somente se, a gente supõe isso aqui é verdade. E vamos verificar que isso aqui é verdade. A gente parte dessa afirmação para mostrar que essa é verdade. Então vamos lá, limite, eu quero mostrar o quê? Que f de h sobre h é igual a zero. Sobre h em módulo é igual a zero. Ora, como o limite de h tende para h, então h é diferente de zero. Então eu posso multiplicar em cima e embaixo por h. Fica f de h sobre h. Aí aqui fica módulo de h e na parte de cima a gente tem h. Multipliquei em cima e embaixo pelo h. Esse daqui, por hipótese, é zero. E o outro eu não sei. O que é o outro? O outro ele tem que ser o quê? Se ele não vai para zero, ele tem que ser no mínimo limitado. Ele é limitado? Parece que sim, né? Então isso aqui é zero, pois, vou colocar aqui, ó, pois, por hipótese, o limite quando h tende a zero de f de h sobre h é zero e o outro tem que ser limitado. Módulo de h
sobre módulo de H. Isso aqui é o quê? É módulo de H sobre módulo de H. Isso aqui é igual a 1, que é limitado, né? É menor ou igual que algum número. Então, é menor ou igual que 1. É a limitada. Então, você tem uma que vai para zero e a outra é limitada. Tá feita aí. Vamos fazer a volta? Na volta, ninguém se perde. Eu quero mostrar que o limite, quando h tende a zero, de f de h sobre h, tenho que verificar que isso aqui é igual a zero. Fazer o mesmo jogo de cintura. Multiplicar em cima e embaixo o módulo de h. Vai ficar f de h sobre módulo de h. Vai ficar módulo de h sobre h. Isso aqui é zero, pois a da esquerda, a primeira, vai para zero por hipótese. E a da direita é limitada, certo? Então, tá feito. É limitada pelo mesmo argumento. Então, essas eram as questões, né? E na próxima, a gente começa verificando a continuidade das funções trigonométricas. Tem um grau de importância muito grande as funções trigonométricas na hora de calcular limite, derivada, integral, certo? Porque elas guardam relações com outras funções, além de ser funções contínuas, periódicas e etc. Certo? Então, na próxima a gente continua. Até lá.